Olá! Hoje vamos falar sobre direito do consumidor, um direito que vem a cada dia mais sendo procurado pelas pessoas que cada dia mais consomem. Nós, numa sociedade de consumo, até diria de uma forma exagerada, também temos muitos problemas que ocorrem no dia a dia. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do advogado José Carlos Risque Filho, que vai nos falar um pouco sobre como a justiça, como o direito vê essa questão do direito do consumidor. Obrigado, doutor Zé Carlos. Para mim é uma honra estar aqui de novo, amigo, e estamos aí à disposição. A gente tem reparado, e até muitas pessoas já nos ligaram, falando problemas que sentem de telefonia, planos de saúde, cartão de crédito, vários tipos de serviços que são prestados por terceiros, né, que causam problemas a elas. Sim, Almir, isso daí é uma relação muito interessante, porque, a bem da verdade, a gente tem o que a gente chama de hipossuficiência do consumidor. O que significa isso, né? Trata-se exatamente do fato em que o consumidor não se encontra no mesmo padrão de discussão das empresas. Dificilmente um cidadão ele vai ter a chance de discutir um contrato com uma grande empresa a ponto de falar que não tem interesse na cláusula A, B ou C, ou tem interesse em se fechar um contrato, seja com um banco, com uma administradora, com um plano de saúde, no qual ele quer impor uma condição. Então, a partir do momento que a figura do consumidor ele se encontra numa relação menor de discussão com o outro lado, é o que a gente chama de hipossuficiência. Aqui a gente tem empresa e aqui a gente tem o cidadão consumidor. Sim. Geralmente são grandes empresas. São grandes empresas. Por exemplo, se você tem interesse de ter um plano, dificilmente você vai ter a chance de discutir com esse plano o que você quer. Você tem um contrato lá. Aceita ou não aceita? Aceita ou não tem plano, né? Por quê? Porque você não tem o poder de barganha, né? Então, é o que a gente chama de contratos padrão, no qual você não tem como discutir. E aí o consumidor ele simplesmente faz o que? Ele adere. São contratos de adesão. É óbvio que a gente teve uma evolução muito grande. Eu já te falei que desde em Hammurabi a gente tem lá no código o fato de que se o consumidor tiver uma casa, se o pedreiro faz uma casa que mata o dono da casa, ele tem que ser morto. Nós não queremos matar ninguém. Mas é óbvio que houve uma evolução com o CDC e com o juizado especial, no qual o consumidor tem instrumentos de discussão. O que ocorre, Almir, é que muitas das vezes o dano ele é muito pequeno e não causa ao consumidor um desconforto tamanho para que ele vá para a justiça, né? Vamos dizer que o banco cria uma taxa que tire R$10 de cada um de nós. Isso vai te revoltar, vai me revoltar, só que dificilmente você vai ajuizar uma ação que te devolva R$10, porque o seu tempo ele custa mais, você vai ter que ir de ônibus, de táxi, seu tempo, advogado, você não vai ajuizar essa ação. Mas se você causar um prejuízo de R$10 a 1.000 pessoas, você tem um benefício muito maior da outra parte. Então, é o que a gente chama também de direitos coletivos. Então, você bem lembrou que nós tivemos aí o Instituto da Ação Civil Pública, que foi trazido em 85, antes mesmo da Constituição, no qual esses direitos visam ser tutelados. Então, além da figura do consumidor, a gente tem órgãos, e aqui eu trago o Ministério Público, o PROCON, que é um órgão do Poder Executivo muito importante, e que a imprensa trouxe há pouco tempo atrás, municípios que ainda não têm um PROCON municipal, que é muito importante que tenha esse PROCON. É óbvio que às vezes o município ele tem uma estrutura muito simples, né? Mas é importante que em cada cidade a gente tenha órgãos pré-processuais. O que eu chamo de pré-processual? É quando o consumidor não ajuizou um processo ainda e que no PROCON, numa esfera administrativa, dá para se resolver. No Estado isso funciona muito bem, na Grande Vitória isso funciona muito bem, que a gente sabe que a justiça é lenta. Infelizmente, o judiciário não é uma exclusividade do Brasil. Você sabe quando você vai ajuizar o processo, mas não sabe o final dele.
Por isso muita gente acaba não ingressando na justiça, né? Exatamente. Além dos problemas que você citou, né? Do valor da causa e dos problemas que cada um tem no dia a dia para se dedicar com um dano, às vezes insignificante, mas que te causa problemas, às vezes até danos muito maiores, né? E aí, Almir, você lembra uma questão muito interessante, que o dano moral, ele nasce quase ao lado do direito do consumidor, né? Hoje a gente fala muito em dano moral nas esferas civil e trabalhista, enfim, mas o dano moral, ele foi cultivado e foi trabalhado no direito do consumidor com aquela famosa inserção no SPC indevida, que foi exatamente o que fez com que os tribunais pensassem sobre o dano moral, porque inserir o nome de alguém na lista de devedor sem ele dever é algo muito sério, que viola a dignidade do consumidor. E o dano moral ele foi trabalhado exatamente no nascituro do CDC. Quando nasce o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, eu chamo a atenção, porque poucas leis têm o termo defesa, nós não temos uma lei de consumo, nós temos um Código de Defesa. O próprio código, no seu nome, já afirma que ele veio para defender alguém que é mais fraco. Quem é esse alguém? É o consumidor. Consumidor. Nós não temos outra lei no Brasil, salvo equívoco, que diga que defende alguém. Então o CDC já disse a que veio, eu vim defender. Por quê? Porque o fato social é que o consumidor ele era muito explorado. Só voltando a mim, então o dano moral ele vem justamente junto com o direito do consumidor, com as inserções que são indevidas, com o dano moral puro, que é quando você vai em um restaurante e te tratam mal, né? Quando você faz uma compra e vem uma pedra ao invés de um DVD, né? Quando te geram, em sua honra, te gera algum dano. Lembrando que o dano moral, como a gente sabe, ele não tem a função de reparar, porque se eu te xingo ou se você está numa fila para fazer uma compra e o caixa informa, olha, eu não vou te vender porque você está no SPC e você não deve a ninguém, aquela dor que você sente ali, ela não é reparada nunca, né? Ela pode ser compensada, que é aquela famosa frase, se você quer sofrer, se você sofreu, mas sofra em Paris, né? Vai viajar, eu vou indenizar você em 5 mil, 6 mil reais pelo dano. Então, é interessante lembrar isso, Almir, por quê? Porque o direito do consumidor, ele às vezes ele é posto em um direito de menos importância. Coisa que não é bem assim, ele tem muita importância. E eu te digo mais, você pode não ter empresa, você pode não ser um empregado, mas o direito do consumidor, todo dia você está usando ele. Quando você pega um ônibus, quando você entra em uma loja, quando você vai em qualquer lugar, todo mundo usa o direito do consumidor diariamente. Da escolha, né? Exato. Ou pela rejeição, né? Por ser maltratado e tudo mais. Exatamente. Para a telefonia, por exemplo, são milhões de clientes que uma empresa de telefonia tem. E o cliente, perante aquela grande empresa, né, que tem um corpo de advogados muito bem pago, muito mais bem ensaiado e instruído, né, tem mais facilidade de ganhar essas ações na justiça, né? Tem muita facilidade. E já se inicia com o fato do cidadão ele poder ajuizar uma ação sem advogado. Ele até 20 salários mínimos, que está dando 14 mil e alguma coisa, o cidadão pode ajuizar uma ação em juizado especial sem o advogado. Eu não recomendo, porque o advogado ele vai saber instruir. Mas vamos dizer que seja uma ação de R$100, R$200, R$300. Você compra um colchão e o colchão ele vem estragado. Então, muitas das vezes não compensa. É óbvio que nós temos que aprimorar os sistemas de fiscalização. Nós temos uma lei muito boa, nós temos uma justiça que atende, mas ainda é muito lenta, mas eu acho que o mais importante, Almir, é que nós tenhamos órgãos de fiscalização efetivos, porque muitas das vezes a justiça ela tem um caráter punitivo. Quando o fato já aconteceu, olha, eu não consigo fazer a portabilidade da minha linha, não funciona o sistema. Você vai lá, ajuiza uma ação, você é indenizado, você ganha o processo, mas ao final o problema da transferência da linha, da portabilidade, continua. Então é muito importante que o governo, que o Estado e os municípios
tenham PROCONs ativos, tenham um Ministério Público ativo, para que a gente possa consertar na fiscalização. Por quê? Porque depois você vai ter o problema, vai ser indenizado, só que o problema ele vai continuar existindo. Então é muito importante a fiscalização efetiva. E é óbvio, as grandes empresas, os planos de saúde, têm advogados com boas teses, que trabalham muito bem e tentam fazer com que essas empresas não percam. Mas é óbvio que nós temos uma justiça que vai analisar cada caso e se você tiver razão, é óbvio que você vai ser indenizado. As indenizações de inserção no SPC, elas são diárias. Todo dia tem alguém falando que foi inserido. Eu mesmo, eu tive uma experiência dessa, pessoal. Né? Eu fui inserido por 6 empresas de modo equivocado. E fui ajuizando cada ação contra elas. Graças a Deus eu sou advogado e não tive que pagar por um. Mas eu tive essa experiência e é desgostosa, né? E é realmente desgostosa. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já no nosso debate.